Durante o discurso na cúpula dos BRICS, nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que o mundo retrocedeu à mentalidade obsoleta da Guerra Fria e voltou a cobrar esforços por cessar fogo na Ucrânia. Após o discurso de Lula, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reagiu. Reportagem de André Anelli. Vladimir Putin acabou discursando logo depois de Lula por videoconferência. Lembrando que o presidente russo participa da cúpula do BRICS de forma remota porque corre o risco de ser preso devido à condenação pelo Tribunal Penal Internacional. No discurso, Putin alegou que a guerra da Ucrânia foi iniciada pelo Ocidente por conta de supostas interferências que levaram à queda do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que aproximava o país da Rússia. A manifestação recente de que a Ucrânia tinha interesse em fazer parte da OTAN também pesou para o conflito. Apesar do presidente russo não ter citado nomes, essas declarações sobre a guerra foram feitas depois que Lula disse que o mundo sofreu retrocesso por conta da competição geopolítica. O presidente brasileiro também disse que o grupo dos países emergentes está à disposição para auxiliar pelo fim do conflito. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Todos sofrem com a consequência da guerra. As populações mais vulneráveis nos países em desenvolvimento são atingidas desproporcionalmente. A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. A expectativa é que os 5 atuais integrantes do BRICS anunciem nesta quinta-feira, durante o último dia de encontro na África do Sul, a entrada dos novos países membros do grupo: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã. O processo de adesão deve durar cerca de 1 ano, com tempo suficiente para que os representantes dos países participem da próxima cúpula de líderes, que acontece na cidade de Kazan, na Rússia, em data que deve ser próxima do final de 2024. Os novos membros do BRICS também deverão ter os mesmos direitos no bloco dos países originários. Com a ampliação dos membros, o BRICS vai se firmando como um contraponto ao G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo. De Brasília, André Anelli. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, às vezes é difícil entender ou pelo menos enxergar a forma como esses blocos acabam se formando e se fortalecendo e as decisões que são tomadas. E com essa ampliação dos BRICS, qual que é a real vontade do Brasil em relação ao Conselho de Segurança da ONU? O que isso pode resultar? Pois é, Tiago, tem sido noticiado que o Brasil deu apoio para a expansão do BRICS para vários outros países, né, para além dos 5 originários, né, na verdade 4 originários que depois acrescentou a África do Sul. Isso teria como objetivo ter o apoio de todos esses países, inclusive da Rússia e da China, que fazem parte, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, justamente para que o Brasil entre para esse Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Essa concessão, no entanto, ela é bastante perigosa, digamos assim, porque pode não se concretizar. Por quê? Porque o Brasil não tem o apoio, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, os outros países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e que têm poder de veto. É muito parecido com a promessa, né, com a concessão que foi dada pelo governo Bolsonaro em relação à entrada do Brasil na OCDE, né, um grupo de países ricos, e para conseguir o apoio dos Estados Unidos, Bolsonaro então retirou o Brasil de um grupo de países em desenvolvimento na Organização Mundial de Comércio que tinham ali algumas vantagens nas negociações comerciais. Ele fez essa concessão, que era muito concreta, em troca de uma promessa que não se concretizou e dificilmente se concretizaria porque o Brasil não tinha o apoio dos países europeus para a entrada na OCDE. Então é esse tipo de negociação
que leva o Brasil a fazer esse tipo de concessão. Agora, acaba criando um grupo, né, com tantos países novos aí, que são países ditatoriais, que é um grupo basicamente, majoritariamente, de países autoritários, né? Antes havia uma maioria de países democráticos no BRICS, era a África do Sul, Brasil e Índia. Agora, com a entrada desses novos países, torna-se um grupo majoritariamente ditatorial. Para além dessa questão, Capês, ideológica, falando do aspecto econômico, com essas novas adesões, 6 adesões, 3 dos principais, ou que estão entre os principais produtores de petróleo do mundo, agora fazem parte do grupo. Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e também Irã. O que isso pode trazer de benefícios nesse setor econômico para o bloco e para o Brasil, especificamente? Lívia, os Estados Unidos acompanham com muita preocupação essa movimentação geopolítica, sobretudo do Brasil. Não me refiro apenas à aproximação com a Venezuela, Nicarágua e Cuba, mas o presidente Lula, quando faz a crítica sobre o retrocesso que representa a volta da Guerra Fria, ele está endereçando a sua crítica à OTAN. A OTAN vem expandindo as suas fronteiras além da Alemanha, desde 1999, 2004, 2008, o golpe de Estado na Ucrânia no final de 2013, e isso, na visão do presidente Lula, acirrou o conflito e hoje nós estamos vivendo um cenário de Guerra Fria. Agora, qual foi a consequência econômica e geopolítica desse conflito? Longe de estar isolada, a Rússia se aproximou da China, a Índia já é uma antiga aliada, e também os países africanos e da América do Sul se mostraram mais favoráveis, mais simpáticos à posição da Rússia. Você viu nesse jornal hoje que o Brasil está começando a negociar com a Argentina em moeda chinesa. A Arábia Saudita já está aceitando vender os seus dólares, rompendo o acordo que vem desde o início da década de 70 com os Estados Unidos, não mais o seu petróleo, não mais em dólar. A Rússia vende para a China e aceita a moeda chinesa. Com a moeda chinesa, ela compra produtos da própria China. E os Estados Unidos estão vendo isso com preocupação. Já há mais de 60 países interessados em integrar os BRICS. Isso pode resultar na criação de um bloco econômico que comece a negociar não mais em dólar, mas nas moedas locais dos seus próprios países. Isso tende a provocar um isolamento dos Estados Unidos e do oeste da Europa, né, da Europa Ocidental, em relação ao resto do mundo. E esse movimento é visto, sim, com preocupação. Essa cúpula dos BRICS é acompanhada com atenção pelos Estados Unidos. Pode trazer consequências econômicas e geopolíticas extremamente sérias para uma economia dos Estados Unidos, que já entra num déficit de mais de 34 trilhões de dólares. Bom, e trazendo para essa discussão o nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, bem-vindo, bom dia. Alan, tem essa questão da moeda, né, para que não seja em dólar, as negociações não sejam feitas em dólar, mas também a Argentina. A possível entrada da Argentina nos BRICS representa o quê? Porque o país está numa crise sem tamanho. Isso pode ajudar a Argentina ou a Argentina nem teria cacife para estar nesse grupo? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Não, isso não vai tirar a Argentina na triste situação econômica que vive o país. Até porque o BRICS, ele não é essencialmente um bloco de livre comércio que traria vantagens comerciais para a Argentina. Como os colegas falaram bem anteriormente, ele é muito mais simbólico do ponto de vista geopolítico e, claro, traz uma cooperação econômica, tecnológica, eventualmente até militar, mas não significa um bloco de livre comércio. O problema da Argentina é fiscal, é inflacionário e é monetário. O que vai tirar a Argentina dessa grave crise econômica é uma reforma fiscal, é um Estado mais enxuto e menos gastador. É uma política monetária que combata a inflação e não taxas de juros abaixo da taxa de inflação. Se a Argentina fizer a lição de casa, assim como o Brasil fez a lição de casa no pós-Plano Real, a Argentina acaba saindo dessa situação que penaliza a sua população. Pois é, quem nos assiste já está vendo aí a informação
informação que o FMI aprovou um desembolso de 7 bilhões e meio de dólares para a Argentina. Isso ajuda em quê? Ajuda, é claro, é um dinheiro bastante expressivo. Agora, o FMI, ele empresta o dinheiro desde que tenha também uma contrapartida, desde que o país faça essa lição de casa. Foi assim com o Brasil lá na década de 90. O Brasil pegava dinheiro do FMI, mas teria que implementar determinadas reformas, como foi o Plano Real, como foi uma onda de privatizações, de saneamento aí das contas públicas, etc. O mesmo vale para a Argentina. Não basta pegar o dinheiro do FMI, mas a Argentina, ela deve colocar em prática as recomendações do FMI. Se ela fizer isso, ela resolve a sua grave crise econômica. A crise que já dura décadas, é sempre bom lembrar, né? Bom, Alan Gani ainda volta nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.